Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Na aula passada nós estudamos as características dos seres vivos, certo? E nós vimos que os seres vivos eles podem ser formados por célula procariótica ou por célula eucariótica. Hoje a nossa aula é justamente sobre a estrutura de uma célula eucariótica. Então nós vamos estudar os detalhes e é uma parte bem interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A célula eucariótica é bem maior e mais complexa que a procariótica. Seu material genético é constituído por DNA associado a proteínas, formando os cromossomos, e está envolvido por uma membrana, o envelope nuclear, também chamado cariomembrana ou carioteca. Forma-se assim um núcleo individualizado. No citoplasma dos eucariontes existe, além dos ribossomos, uma série de organelas envolvidas por uma membrana, que estão ausentes nos procariontes. Mitocôndrias, retículo endoplasmático, complexo de Golgi ou complexo golgiense, cloroplastos, lisossomos e outros, que serão estudados mais para frente, daqui a algum tempo. Os organismos uni- ou pluricelulares, formados por células eucarióticas, são chamadas de eucariontes. As células eucarióticas são constituídas basicamente por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Todas as células são envolvidas por uma membrana plasmática, fina película que controla a entrada e a saída de substâncias. Dessa forma, a membrana contribui para a manutenção da composição química da célula, permitindo que os seres vivos tenham organização e composição diferentes do ambiente externo. Além disso, é também através da membrana que ocorre uma espécie de reconhecimento entre as células e de identificação de substâncias. Medindo cerca de 8 nanômetros de espessura, a membrana plasmática só pode ser observada ao microscópio eletrônico. Ela é formada principalmente por fosfolipídios, proteínas e uma pequena quantidade de glicídios. Na região entre a membrana plasmática e o núcleo, chamada citoplasma, há um material gelatinoso chamado citosol. Também pode ser chamado de hialoplasma ou matriz do citoplasma, formado por várias substâncias orgânicas dissolvidas em água. Nesse material ocorrem diversas reações químicas do metabolismo, ou seja, o conjunto de transformações que ocorrem, de reações que ocorrem para que o organismo se mantenha vivo. Há também várias organelas responsáveis pelas atividades da célula. No citoplasma da célula procariótica, há basicamente um material genético, DNA e ribossomos. Nas células eucarióticas encontramos, além de ribossomos, várias organelas envolvidas por membranas semelhantes à membrana plasmática, como o retículo endoplasmático, os lisossomos, complexo golgiense, entre outras estruturas que não aparecem nas células procariotas. Cada uma dessas organelas funciona como um compartimento especializado para determinada função, síntese ou destruição e reciclagem de estruturas, liberação de energia e etc. O núcleo é uma estrutura característica dos eucariontes. Nele estão os genes, responsáveis pelo controle das atividades da célula e pelas características hereditárias dos organismos. Em geral, o núcleo é a maior organela, medindo em torno de 5 nanômetros na maioria das células. Quase sempre há um núcleo por célula, mas também existem células plurinucleadas, por exemplo, quando há uma massa muito grande de citoplasma. Nesse caso, talvez sejam necessários vários núcleos para orientar a síntese de todas as proteínas de que a célula precisa.
É o que ocorre em certos fungos que multiplicam seus núcleos e formam uma estrutura chamada plasmódio. Existem casos, como o da fibra muscular estriada esquelética, em que a grande massa de citoplasma resulta da fusão de várias células embrionárias. A estrutura assim formada recebe o nome de sincício. Os componentes do núcleo são a cromatina, que é o material genético, os nucléolos e o nucleoplasma, todos envolvidos pelo envelope nuclear ou carioteca ou ainda cariomembrana. Aqui vocês têm o esquema de uma célula animal e de uma célula vegetal. Percebam que elas possuem estruturas semelhantes, mas também observamos que a célula vegetal ela tem algumas estruturas que não ocorrem na célula animal. Por exemplo, a parede celular, que é uma estrutura que dá um formato mais definido à célula vegetal, como se fosse ali uma armadura em volta da célula junto à membrana plasmática. Temos também os cloroplastos, que são pequenas bolsas que contêm clorofila, substância que entra na fabricação do alimento da planta, ou seja, no processo da fotossíntese. Temos também um vacúolo muito grande. Nós falamos há pouco que a maior porção da célula geralmente é o núcleo. Por que geralmente? Porque na célula animal, realmente o núcleo é a maior estrutura. Mas na célula vegetal, a maior estrutura é o vacúolo. Percebam aí que ele, em relação ao núcleo, é bem maior. Então, a célula vegetal possui todas as organelas da célula animal, mais parede celular, composta de celulose, cloroplasto e vacúolo bem grande. Olhem aí que essas organelas elas ficam imersas no citoplasma, né? E cada uma delas é responsável por uma função na célula. Aqui nós destacamos algumas organelas. Existem outras que vocês vão estudar lá para frente quando vocês chegarem no ensino médio. Temos aí a primeira delas, que é uma mitocôndria. Qual é a função das mitocôndrias? Respiração celular. É a organela responsável por pegar o oxigênio e devolver o gás carbônico. Sim, as plantas respiram também, assim como os animais, né? Depois nós temos aqui o desenhinho dela, né? Então vejam aí que ela tem membranas, tanto na parte externa quanto na parte interna. Aqui nós temos um corte na mitocôndria mostrando as cristas mitocondriais, que são essas estruturas que vocês observam aí em branco. É dentro da mitocôndria, então, que o processo da respiração celular acontece, fornecendo energia para a célula. Depois nós temos os ribossomos, que são esses pontinhos avermelhados, né? Eles são cilíndricos, né? Um aspecto circular, são responsáveis pela produção de proteínas. Os ribossomos ficam dispersos pelo citoplasma ou aderidos a uma outra estrutura chamada retículo endoplasmático. Lembrando, nós já falamos agora há pouco, que os ribossomos eles aparecem tanto nas células procarióticas quanto nas células eucarióticas, porque eles não são considerados organelas membranosas. Aqui nós temos o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é uma rede de canais que pode fazer com que as substâncias circulem entre as células. Se nós compararmos uma célula a uma cidade, nós podíamos dizer que
O retículo endoplasmático equivale às ruas e avenidas de uma cidade, ou seja, é através dele que as substâncias circulam entre a célula. Nós temos o retículo endoplasmático agranular ou liso e temos o retículo endoplasmático granular ou rugoso, que é aquele impregnado de ribossomos, que ao mesmo tempo em que faz as substâncias circularem, ele também sintetiza as proteínas. A função do retículo endoplasmático é muito ampla, né? Não é só a circulação. Nós temos outras funções, tanto do retículo endoplasmático liso quanto do rugoso, mas isso também será visto lá na frente, numa outra série. Temos o complexo golgiense, que é um conjunto de saquinhos achatados que funciona como um grande centro de armazenamento e separação de substâncias produzidas na célula. Substâncias, então, que precisam ser guardadas, são guardadas dentro desses saquinhos achatados, ou seja, do complexo golgiense. E temos os lisossomos, que são pequenas bolsas membranosas que possuem uma substância chamada de enzima. E essa enzima, ela é digestiva. Então, os lisossomos são responsáveis pela digestão de partículas dentro da célula. As partículas que entram são digeridas através dessas enzimas e a célula consegue absorver. Voltando à comparação da célula com uma grande cidade, nós podemos dizer que as mitocôndrias, que são responsáveis pelo fornecimento de energia, seriam as usinas de força da cidade, né? Ou seja, seriam aqueles locais que produzem a energia para que a cidade consiga ficar ali iluminada, digamos assim. Os ribossomos são responsáveis pela produção das proteínas. O retículo endoplasmático, como nós falamos, se equivalem às ruas e às avenidas para a circulação de substâncias. O complexo golgiense seriam os armazéns, os locais onde você faz estoque de alguma coisa, armazenamento de alguma coisa. E os lisossomos nós podíamos comparar aos restaurantes e lanchonetes, porque estão ligados à digestão celular. Para que uma célula seja visualizada, é necessário que se utilizem equipamentos especiais com um grau de aumento muito grande. Esses aparelhos são os microscópios. Na verdade, nós temos os microscópios ópticos, que são aqueles mais simples, aqueles que não têm um grau de aumento tão grande assim. E nós temos os microscópios eletrônicos, que conseguem um aumento maior, onde nós podemos observar estruturas muito menores, que não conseguem ser vistas corretamente no microscópio óptico. Quando eu digo que todas as células são vistas ao microscópio, eu quero dizer que quase todas, a grande maioria, é vista por microscópios. Nós temos células macroscópicas também. São as células que conseguem ser vistas a olho nu, mas a maior parte das células são todas microscópicas. Então, nós precisamos desses aparelhos para a visualização correta. Foi somente no início do século XIX que as técnicas de microscopia e o conhecimento sobre as células progrediram de maneira significante, fazendo com que a citologia fosse reconhecida como um ramo da ciência. Citologia é o estudo da célula. Então, só a partir do momento em que conseguiram visualizar a célula, entender como ela funciona, é que a gente conseguiu descobrir uma série de coisas importantes no ramo da biologia.
A partir do descobrimento da célula e de pesquisas em relação a isso, obtivemos a teoria celular, que ela é definida por 2 pontos principais. A célula é a unidade estrutural básica de todos os seres vivos e cada célula tem uma unidade estrutural básica que pode formar blocos de células construtoras de organismos mais complexos. Mais tarde, acrescentamos um ponto a mais nisso tudo. Toda célula se origina de uma outra célula pré-existente. Muito bem. Agora vocês já sabem muitas coisas sobre uma célula eucariótica e também um pouquinho sobre microscópio, né? Pelo menos a diferença, né, do microscópio óptico, que é aquele que a gente tem no colégio, e o microscópio eletrônico, que ele amplia muito mais, que ele é utilizado em laboratórios, em locais desse tipo. Certo, pessoal? Bom, paramos por aqui por hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós conversamos na aula ao vivo ou então vocês me mandem uma mensagem, tá certo? Beijo grande para vocês, até a próxima aula.